Bem, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o canal Teolitérias, aqui quem vos fala é o docente da Universidade Federal de Rondônia, Rômulo. Um prazer estar aqui com vocês na aula de número 5 do nosso mini curso O que é discurso para a semiótica. Esse é o nossa empreitada que está agora na quinta aula. Nós tivemos nas aulas anteriores, né, um primeiro momento onde a gente retoma as ideias do Fiorin, principalmente na questão da tematização, da figurativização, para encaminhar, né, embalar aí o nosso bebê da ideologia. Depois a gente vai aprofundar a questão do discurso dentro do contexto do texto, né? Texto, o que vem a ser o discurso em contraposição com o texto, já lá no dicionário de semiótica. Esse é o dicionário de semiótica, que é um compilado, mais ou menos, até aquele momento das teorias semióticas do Greimat e do Courtet. A gente vai evoluir ainda na aula 3, chegar naquele momento onde a gente vai tentar delimitar o tamanho do discurso, né? Extrair o conceito de discurso de dentro, tanto do aspecto dos significantes, das unidades significantes, dos signos significantes, né? Dos signos da materialidade, da língua, para discutir o discurso no eixo da sua significação, né? Encarando aqui que tamanho, que dimensão que tem o que a gente vai chamar aqui de todo de significação. E na aula 4, a gente se aprofunda mais um pouco, vai trabalhar aí com enunciação, com competência semiodiscursiva, competência semionarrativa, competência semiogramatical. A gente vai entender um pouquinho dessa relação entre a competência discursiva, o que é o discurso, né? Que é a performance discursiva. E na aula de hoje, eu fiz esse breve resumo, né? Retomando alguns pontos, na aula de hoje a gente vai discutir aqui em que lugar que o conceito de discurso para a semiótica, em que lugar que o discurso está dentro do processo, do percurso gerativo de sentido. Já? Então, antes de irmos ali para o computador, algumas coisas que são muito importantes é que o discurso ele está em algum momento do percurso gerativo do sentido, seja naquele momento lá de um único actante que está ali construindo, projetando as suas relações actanciais, projetando o seu ser, o seu fazer, o seu parecer, o seu existir, as vozes modais, que é a base do discurso, que é claro, naturalmente pode ser um monólogo, pode ser fruto de um único, né, actante, até o momento onde a gente tem a articulação de mais de um actante, a gente tem duas vozes, a gente tem a comunicação propriamente dita. Uma coisa é quando você tem um actante projetando as suas vozes modais. Uma outra coisa é quando você tem dois actantes, porque você já tem um acoplamento, né, dentro daquele indivíduo que está participando da comunicação. Então, quando eu tenho um eu falando de um ele, mas quando eu tenho um tu, o direcionamento para esse tu acopla, né, toda uma plataforma de fala. Bem, pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente disse na parte introdutória ali. A gente tem uma concepção de discurso anterior que, de certo modo, ela anula aquela oposição tradicional que a gente tem entre o monólogo transfrasal, né, e a comunicação como diálogo e troca de frases. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, o conceito de discurso ele faz uso das duas coisas. Tanto a gente pode ter... isso por quê? É muito importante deixar claro. Bem, o que é o monólogo transfrasal? O monólogo transfrasal é quando a gente tem um único ator discursivo. Então ele é único e ele projeta os seus papéis actanciais, as suas vozes modelizantes, o seu saber, o seu fazer, o seu querer, o seu poder, o seu ser, o seu parecer. Né? Se você tiver alguma dúvida nisso aí, é bom a gente retomar lá o pequeno curso lá nosso de semiótica francesa que tem aqui no canal. Vou postar o card aqui em cima para vocês darem uma olhada. É isso? Então, de certo modo, é interessante a gente pensar justamente nisso, né?
que a gente pode ter as duas coisas. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, se apresenta como uma instância, um marco no percurso gerativo do discurso. Tá? Então, quando nós falarmos de discurso, a gente vai poder ver essa performance dentro do percurso gerativo, tá? Que ele pode ser desenvolvido por um único ator sujeito de enunciação, né? Que ele vai assumir e projetar fora de si diferentes papéis actanciais, ou também uma estrutura actorial bipolar. O que seria isso? É quando a gente tem duas vozes, né? Aí a gente vai ter a comunicação, porque a gente vai ter dio, né? De duo, de dois. É claro que para esses dois indivíduos se entenderem, é óbvio que para esses dois atores se entenderem, vai ser preciso uma isotopia semântica homogênea, tá? Aqui, explicando grosso modo, é como se a gente pensasse o seguinte, bem, eu tenho dois sujeitos, dois atores, né, emanando o discurso, falando, proferindo, né? Como que eles vão se entender, já que a gente está falando de um acoplamento, de um discurso? Eles só vão se entender, basicamente, se eles conseguirem manter uma língua comum. É aquela coisa do Voltaire, né? Antes de nós conversarmos, vamos definir os nossos termos. Então, tem que ter uma isotopia, tem que ter uma ponte, né? Palavras que sejam comuns, que a gente consiga se comunicar, que sejam inteligíveis pelas duas partes, tá? E aí, o que a gente tem que ter aqui é que ele vai dizer o seguinte, que a estrutura da comunicação, ela não vai ter a necessidade, né, para ser compreendida e descrita, né, de uma pragmática própria. Ou seja, imagine o seguinte, imagine que a gente tem pequenas esferas de discurso, né, que são autônomas, que têm gestão própria, né, e você só vai ser entendido ali dentro. A ideia do discurso é que você possa ser entendido fora daquela esfera, daquela microesfera, e seja entendido dentro da grande esfera. Qual que é a grande esfera? É a macrosemiótica, que é a língua, que é o idioma, de certo modo, mas que é basicamente a língua, que é o que nos une, toda a espécie humana, na comunicação. O que une todo mundo na comunicação, né? É um conceito chamado língua. Cuidado com o conceito de idioma, porque o idioma ele já é variações da língua. Mas os idiomas são sinais diferentes para a mesma língua. Nós temos uma língua universal, que nos une, né? Por meio de significantes naturais. Nós somos unidos por tudo. Por mais idiomas que nós temos diferentes, por mais linguagens que nós temos diferentes, nós compartilhamos de mesmos elementos naturais significativos, né? Naturais ou artificiais, que são muito comuns a todo mundo. Claro que tem aí as divisões culturais, né? Mas o horário de comer, por exemplo, ele é compartilhado com todo mundo. O horário do sono, toda a comunidade, toda a cultura tem o seu horário de sono. Então isso é compartilhado universalmente, né? Então, aqui ele está querendo dizer o seguinte, a gente não necessita especificamente do discurso de estar dentro da mesma esfera. É como se eu falasse o seguinte, é claro que quando eu converso com grupos da minha esfera de discursiva, é claro que eu tenho uma recepção melhor. Mas se de repente eu tenho é possível, eu dialogando com a grande esfera, com a língua, com o idioma, né, com a língua, na verdade, que nos une, é possível eu conversar a um nível muito maior, ao nível humano, por exemplo. A um nível muito mais amplo. Eu poder, de repente, o meu discurso sair das pequenas esferas e ir para grande, para macro. E acontece muito isso. E isso é a universalidade da linguagem, né? A universalidade da língua como uma macrosemiótica, a semiótica mãe de todas. E aí, por exemplo, os idiomas eles podem ser considerados mini-semióticas. Só que eles são mini-semióticas que
tem gestão própria, tem significação própria, tem controle próprio, competência e performance própria. Só que, de certo modo, eles precisam da macro para serem inteligíveis, né? Então, os actantes da enunciação, já que a gente está falando que não há discurso sem um actante, o que é um actante? Um sujeito, não, a gente não tem como falar de discurso sem sujeito, né? O sujeito é um elemento importantíssimo, às vezes eu parto do princípio de que todo mundo já conhece isso, né? Mas eu devo talvez olhar para o retrovisor e pensar que a gente, quando fala de sujeito, a gente fala de discurso. Quando a gente fala de discurso, a gente tem que falar de sujeito, que é uma prática humana, né? É uma prática da humanidade, a narrativa de você falar, se comunicar, né? Então, quando os sujeitos, os actantes da enunciação, eles têm uma competência semionarrativa, que tanto pode ser gramatical, morfológica, sintática, né? Semântica, semionarrativa aqui, que de certo modo não há ultrapassa. É isso que ele está querendo dizer. Ultrapassa e o faz participar de todo o universo semiótico. Tá? Então, o meu entendimento daqui é que a gente pensar o seguinte, a gente tem que pensar que quando a gente fala de discurso, tá, então vamos pensar o seguinte, eu sou Brasil, brasileiro, estado de Rondônia, faço parte de uma congregação religiosa. Então eu tenho uma mini semiótica, não é bem uma mini semiótica, né? Mas eu tenho uma esfera discursiva aqui onde eu me entendo muito bem, me comunico muito bem, exerço influência, exerço papel dentro dela. Ok, mas se de repente eu quiser me comunicar fora dessa bolha discursiva, não dessa bolha, mas desse grupo discursivo, desse sistema, desse mini sistema discursivo, eu vou conseguir de repente me comunicar com o macro sistema discursivo, com o mundo inteiro, com a humanidade inteira? Sim. Sim, a gente vai ter essa modulação aí. Porque desde que a gente faça uso da nossa competência semionarrativa. No vídeo anterior, se vocês quiserem voltar, eu vou deixar o card aqui, né? Então, ver se o microfone está beleza. Então, no vídeo anterior, a gente vai conseguir ver isso. A gente vai conseguir entender essa parte aí dessa competência semionarrativa. Tá bom? Então, no frigir dos ovos, esse ponto 7 diz o seguinte, tá? Primeira coisa, que o discurso ele está dentro do percurso gerativo, né, de um percurso gerativo, que tanto pode ser constituído por um indivíduo, quando ele está numa situação única de agente, né, projetando suas relações, né, seus actantes, seus papéis actanciais, quanto ele pode ser por dois sujeitos, né? No que a gente vai chamar aí de diálogo, né? Onde a gente tem essa interação aí. E o mais interessante aqui que a gente tem que pensar é que quando a gente fala de discurso, a gente tem que pensar nas pequenas esferas de discurso, nos pequenos sistemas semióticos de discurso que estão ligados por exemplo, a um país, a uma língua, a uma cultura, a uma formação religiosa, né? Especificamente, se desdobrando especificamente. Só que de todo modo, mesmo os sistemas menores, eles dialogam com o grande sistema, com a nossa mãe, com a nossa nave-mãe, com o nosso macrosistema, que é a língua. E aí vocês devem pensar a língua muito maior do que vocês estão pensando. Não a língua só do ponto de vista da língua materna, mas do ponto de vista do conjunto de representações que nos une. Porque nós somos unidos por aspectos significantes naturais. As coisas que temos no mundo são comuns a todos os habitantes da humanidade, né? Para a gente poder entender isso aí. E aí, evoluindo aqui um pouco mais, pulou bastante aqui, esse tópico aqui ele é grande, mas eu posso resumir ele para vocês, porque eu tenho um vídeo que eu acabei de postar a respeito. Se existem mais de uma semiótica, a gente pode falar de semióticas, né? Eu já publiquei esse vídeo aí, já está aí, vou publicar o card aqui, vou colocar o card para vocês verem, né? Mas, por outro lado, também resumindo isso aqui, se a gente coloca o discurso como um processo semiótico, né? E aí a gente entende semiótica enquanto semióticas, e também pensando na própria definição de semiótica,
tá? Enquanto objeto de conhecimento, objeto construído pela descrição, todo semioticista ele é um indivíduo que vai cavando descrições, a gente trabalha muito com essa indução, né? Com esse experimentar, esse descrever, né? E é claro que a gente cria outras linguagens para criar uma linguagem, para entender uma linguagem, a gente articula outra. Para desmontar uma barraca, a gente monta outra barraca. Então, é interessante o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. É preciso considerar, com efeito, que a linguística está na origem da reflexão semiótica. É claro, porque quando a gente pensa lá no SUSI, no seu curso de Linguística Geral, que ele nem pôde escrever, mas que foram os alunos que fizeram, a gente vai perceber que lá dentro ele já fala de uma semiologia, de uma ciência geral dos signos, de uma ampla ciência geral dos signos. Ele está falando dessa semiologia. E que a linguística faz parte dela, né? E aí ele diz também pelo fato de que a língua natural é não somente definida como uma semiótica, mas é considerada explicitamente ou implicitamente como um modelo segundo o qual as outras semióticas podem e devem ser concebidas. Então, tudo que a gente conhece no mundo está contido dentro dessa língua natural. Então, ela é a macrosemiótica, ela é a grande semiótica. Ela é a mãe de todas. Então, tudo que a gente conhece de representação, e não só do ponto de vista abstrato, mas tudo que a gente conhece do ponto de vista material, né? Do ponto de vista do significante natural, então, um deserto. Falar em deserto, mesmo eu não morando num deserto, mesmo não tendo visto um deserto, eu sei o que é um deserto. Mesmo eu estando geograficamente distante, eu sei o que é um deserto. Então, há conhecimento representativo do mundo que é compartilhado enquanto raça, né? E aí a gente vai poder falar aqui de uma língua natural, e aí a gente sempre tem que conectar a língua natural ao que a gente vai chamar de cultura, porque a gente vai colocar tudo aí dentro, nossos ritos, mitos, nosso modo de se vestir, nosso modo de viver, nosso modo de se alimentar, que ele é realmente um imenso domínio. E que ele vai ser chamado da macrosemiótica, tá? A grande semiótica, onde tudo está contido ali, uma espécie de hiperurânio, né? O modelo não é nem hiperurânio porque não é ideal, é realmente onde a gente faz as nossas trocas comunicativas. E aí ele diz aqui, e aí aparecem o que ele vai chamar aqui de outras semióticas, tá? Que vão ser chamadas de mini-semióticas, que são situadas ou construídas no interior desses universos. Então a gente tem essa macrosemiótica que está muito materializado pela língua natural, que é muito mais do que idioma. A língua natural é a nossa grande, não vou chamar de bolha, porque parece que a bolha é uma coisa que ela refrata. Mas o nosso grande sistema, o sistema mater, né? Onde está todos os outros sistemas contidos aí. Até os idiomas estão contidos aí, né? Que é a macrosemiótica. E aí a gente tem dentro dela as mini-semióticas, tá? Que elas surgem aí dentro, dependentes dela, elas dependem dessa grande para poder sobreviver. É interessante que os semioticistas soviéticos, eles, aqui no texto do dicionário de semiótica, ele diz que os semioticistas soviéticos eles foram os primeiros, né, a ficarem com a pulga atrás da orelha, porque eles lançaram um conceito, segundo o Greimak, mal definido, de sistemas modelizantes secundários. Então, o que tem por trás disso é que, quando a gente fala de mini-semióticas, a gente, por exemplo, se a gente pensar uma mini-semiótica, a gente pensa a semiótica da pintura. A gente só consegue entender a semiótica da pintura porque a gente compartilha de um conhecimento comum, ou de significantes materiais, ou de discursividades comuns a todos que está na língua, que está na nossa macrosemiótica. Ou seja, você usa a macrosemiótica para explicar as microsemióticas. E, de certo modo, as microsemióticas estão sempre projetando para a macrosemiótica, para a gente pegar lá o entendimento e devolver, né, para que a gente possa aí, decodificar as microsemióticas. Então, uma coisa que é interessante, que essas mini-semióticas, elas são possuidoras
de uma autonomia de gestão e de significação. O que é essa autonomia de gestão? Isso aqui dá pano para manga para discutir, mas basicamente, grosso modo, a gente tem que pensar que um sistema menor, ele tem um sistema de gestão do que é significante, do que a gente chama de valor, do que modula, do que não modula, das conexões que tem entre eles, né? Então, no mundo dos emojis, que é hoje uma mini semiótica, a gente poderia estudar a semiótica dos emojis com toda tranquilidade. Ali dentro a gente vai ter uma proliferação de construção de novos emojis a partir dos emojis anteriores, né? Então a gente tem uma base comum. Os emojis basicamente são circulares. Dessa circularidade a gente construiu mais emojis. Saiu da circularidade, a gente evoluiu produzindo mais emojis. Então nós temos um sistema de gestão onde a gente atribui uma iconografia e um significado. E aí automaticamente uma significação. A gente busca essa significação. Tá? E aí ele vai fazer uma afirmação aqui interessante. Então ele pode se dizer que o sistema secundário soviético, que ele vai chamar aqui, né, aquele sistema modalizante, grosso modo, tá, corresponde ao discurso no conceito francês, tá, onde deve ser interpretado como processo que pressupõe o sistema. Então, o que ele vai falar aqui de uma maneira mais simples para que a gente possa entender? Ele está dizendo aqui o seguinte, que as mini-semióticas, ou que ele vai chamar aqui de sistemas secundários, eles podem ser chamados de discursos. Ele pode ser chamado de discursos. Eles são unidades, né? Que têm um funcionamento próprio, que têm mecanismos sintáticos próprios e que têm mecanismos de valor próprio das palavras, né? Então você pega, por exemplo, a gente pensar numa mini-semiótica do discurso jurídico, nós vamos entender que quando a gente tem um discurso jurídico, a gente vai ter um arcabouço de elementos que só faz sentido dentro do discurso jurídico. Então a gente tem uma série de conjunções jurídicas que funcionam muito bem dentro do discurso jurídico. O senão, né? Conjunções argumentativas que funcionam muito bem, conjunções aditivas, né? Como no princípio da argumentação. Aí você tem também modulações de valores de palavras que realmente funcionam mais ou outras que funcionam menos, eufemismos, hiperlativos, né? Todo um conjunto de estratégias figurativas ou não que está ligado a uma semiótica do discurso jurídico. Então, dentro da semiótica do discurso jurídico, além de você ter um modelo jurídico por meio da necessidade normativa de fazer aquelas peças jurídicas, uma tipologia textual. Além de você ter uma tipologia textual que está no nível simplesmente ainda, no nível simples de forma, a gente também tem mecanismos discursivos da maneira como tratar os nossos interlocutores, a maneira de evadir da informação, a maneira de colocar elementos neutros, né? Então você tem um conjunto de palavras que são típicas do discurso jurídico. Então, é claro que aí a gente está falando, unindo o que é uma mini-semiótica com o discurso. Ou seja, no frigir dos ovos aqui, quando a gente fala de uma mini-semiótica dependente da macro, a gente está falando de discurso. E aí é claro, por exemplo, no discurso jurídico, né? O discurso jurídico, ele é uma comunicação que depende de certos elementos semionarrativos para que as pessoas entendam, né? Dentro daquele sistema jurídico, para que elas possam entender. O tipo de argumentação é muito específica, o tipo de contra-argumentação é muito específica, é muito próprio, né? E a gente, claro, que poderia desdobrar isso aí. Tem vídeos aqui sobre discurso jurídico, a gente deve, talvez, né? Como eu sou da área do direito, desdobrar um pouquinho mais isso. Ok? Então, gente, fechando aqui um pouquinho o vídeo, né? A gente está aqui num patamar onde a gente consegue discutir essa questão de uma macrosemiótica, de uma microsemiótica, e o discurso, ele está dentro dessa mini-semiótica, tá? Como eu disse, dando exemplo aí do discurso jurídico para vocês, que ele tem uma estrutura semionarrativa própria, ele é um sistema próprio, que tem gestão, ele elege as próprias palavras,
ele elege qual palavra deve ser colocada em tal lugar e, além de tudo, ele tem sua própria significação, ele tem seu próprio impacto dentro daquele circuito de comunicação. Ok? Pessoal, então essa é a aula 5. Nós vamos dar sequência aqui, a gente ainda tem coisa para falar a respeito do discurso, isso não acaba nunca, a gente apenas faz um recorte, né? Nosso minicurso continua, próxima aula é a aula 6, para a gente aqui exaurir o dicionário de semiótica. A gente ainda está no dicionário de semiótica, depois a gente pode evoluir, a gente vai evoluir um pouco para o Bakhtin, buscar coisas lá no Bakhtin, tá bom? E eu faço indicação aí, tá? Nos elementos de semiologia do Roland Barthes, tem uma introdução bem legal falando um pouquinho sobre semiologia, sobre fazendo uma diferença dessa questão da macrosemiótica, não com essas palavras, e da das mini-semióticas, tá? Sabendo que a gente, sim, vai dialogar com mini-semióticas, com semióticas específicas, com certeza, ok? Se gostou do conteúdo, se gostou da nossa aula, curte aí no YouTube, para que o algoritmo do YouTube projete essa aula para mais pessoas. Se optar por se inscrever no nosso canal, ative as notificações para você receber conteúdo relacionado com a semiótica. Nós somos um dos canais, hoje, sou muito contente, muito agradecido de nós sermos um dos maiores canais de semiótica do Brasil. Ok? Abraços semióticos a todos.